Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Milagre Sou Eu. Hoje com um quadro totalmente diferente. Estou aqui com o pastor Maico, a pastora Karine, e nós iremos fazer um formato podcast discutindo, dialogando sobre relacionamento e casamento. Mas antes de começar a conversar com eles, eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já corre lá, se inscreva. Curte o nosso vídeo, compartilha e não esqueça também de ir lá no iCard e assistir os outros vídeos. Vai lá, olha os temas direitinho, sempre vai ter um tema que combina com o momento que você está vivendo e com uma palavra muito abençoada e direcionada por Deus. Então vamos lá e vamos descobrir e aprender mais sobre como ter um relacionamento feliz e abençoado. A paz do Senhor, pastor Maico. Paz do Senhor, Teruna, tudo bem? A paz do Senhor, pastora Karine. Paz do Senhor, bispa. Já vou começar com aquela pergunta-chave, né? O que casamento representa para você, pastor? Aliança, bispo. União. União. E para você, pastora Karine? Casamento. Eu acho que o casamento é a união de duas pessoas, é o pilar, assim, da família. Começa pelo homem, começa pela mulher e tudo tá ali. Então, se o casamento ele é bem estruturado, com certeza a família, consequentemente, vai ser. E eu quero basear a nossa fala hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que o título é A Suprema Excelência do Amor. Nós não vamos ler tudo, mas eu espero que você leia em casa, medite, aprenda muito, porque aqui tem um direcionamento excepcional. Eu só quero pegar na parte A do versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quando nós falamos em casamento, nós automaticamente temos uma ligação com amor. E o verdadeiro amor, ele não é dessa terra, ele não é humano. O verdadeiro amor, nós só conseguimos alcançar ele, transmitir ele, baseado na quantidade de amor de Deus e amor por Deus nós temos dentro de nós. Amor, uma palavra tão banalizada nos nossos dias, né? Os namorados, as pessoas se conhecem, no outro dia já tá se chamando de amor, postando amor, é amor pra lá, amor pra cá. O que é amor pra você? Amor é um sentimento puro. Eu penso assim, é um sentimento puro. Claro que a gente vai aprender o que é amar com a maturidade da vida que dá, né? É o tempo, é o nosso trajeto, nosso processo de vida. Confesso eu que hoje eu amo a minha esposa muito mais do que no início. Aprendi a amar ela, aprendi a respeitar ela com as adversidades. Não foi chegar assim a amar. Por quê? Porque quando eu conheci a Karine, eu achei que amava. Mas só do momento que eu aprendi a respeitar ela, eu vi que eu não amava. Eu tinha uma atração. Hoje não, hoje eu sei que eu a amo. Escolhi ela para estar do lado da minha vida. E é isso. A cada dia mais respeitar e amar. Eu acho que o amor vai crescendo. E eu quero dar uma pausa, que foi muito importante. Vocês viram? Você que está nos assistindo tem que ter essa noção. O que você sente pelo outro é uma atração, é uma química ou é amor de verdade? Que tem muitas pessoas aprofundando num relacionamento só por atração. E isso é bem sério. Pra você, pastora, o que é amor? Eu acho que nós mulheres, vou falar por mim, eu sempre tive aquela ideologia de que amor era o príncipe encantado, né? E que era um príncipe encantado, um homem lindo, perfeito. E, né, com todas aquelas características atribuídas nos filmes que nós assistimos. Que né, eu particularmente não gosto, gente. Que é uma concepção falsa. Por quê? Porque você passa por uma adolescência e posteriormente um início né, de fase adulta, crendo nessa perfeição e ela não existe. Quando foi que eu fui entender o que é o amor? Eu fui entender o que é o amor quando, na verdade, eu comecei a me relacionar com o Maico e entendi que para viver bem com ele, para viver um casamento estruturado, como eu falei no começo né, da nossa conversa, eu precisaria primeiramente saber quais eram os defeitos dele, aceitar, para aí sim eu identificar o meu amor por ele. Então, quando eu comecei a amar o Maico verdadeiramente, quando eu aceitei ele como ele é, com todos os defeitos, com todas as qualidades. Então eu não amo o Maico
pelas qualidades que ele tem, porque é muito fácil a gente amar a pessoa agradável, divertida, porque ele é essa parte do relacionamento. Eu comecei a amar o Maicon quando eu aceitei o lado ruim dele, os defeitos, né? Quando eu vi esse lado, eu falei, não, eu vou te amar mesmo você sendo assim. Foi onde nosso casamento teve uma reviravolta. Vocês acreditam em amor à primeira vista? Eu, de coração, não. Não? Eu não. Eu acho que você aprende a amar a pessoa, você dá abertura pro amor quando a pessoa te respeita, te valoriza, e assim você com a mesma. Eu particularmente, Maicon, não acredito nesse ponto de fada. Também não. Eu já acreditei, como eu disse, na época da adolescência. Mas eu acredito que hoje o amor, ele não é algo que surge. Ele é algo que é construído. Tanto a gente pode ver em relacionamentos de pai com filho, né? Se você não convive com teu filho desde o ventre, desde o nascimento, que é algo que você vai construindo, você vai gerando, como é que você vai, de repente, descobre que é pai, descobre que tem um filho, eu amo? Não. Então, na minha concepção, o amor, ele é algo construído. Relacionamento. Isso, ele é um relacionamento. Você lembra as primeiras vezes, ou a primeira vez que você viu a Karine, o que chamou a sua atenção nela? Eu lembro de todas Pode as contar vezes. ou é perigoso? Não, posso. O que chamou a atenção que no meio de tantas mulheres que existem nesse planeta, você falou, cara, Me identifiquei. que mulher? O que foi? A loucura. A Ela é Karine era louca? muito doida, ela era muito irresponsável com ela mesma. Assim como eu. E a Karine, assim, a gente conversou muito pouco tempo, aquele início de paquera, aquela coisa, não teve isso. Eu sou decidido, ela é mais do que eu. Então eu acho que foi isso. Eu falei, poxa, achei alguém parecido comigo. Apesar de classe social, todos os tipos de classe ser totalmente o inverso minha, ela era parecida comigo. E isso me chamou a atenção. Aí foi onde eu apostei todas as fichas nela. E graças a Deus, Deus honrou. Porque se tiver... Era as últimas das últimas. Não sei se era a última, mas foi a única que deu certo. Hoje eu glorifico a Deus que eu tive uma ousadia que eu não imaginava ter no passado. Então, acho que é tudo cuidado de Deus, tudo é a mão de Deus que está... A providência. Tudo nem a graça, é a misericórdia de Deus comigo, né? Fala, não, meu filho, eu vou te abençoar, você está sofrendo tanto, vai. Vai dar certo. E você lembra, pastora? Lembro. Essa questão da loucura é algo assim, a minha família é uma família extremamente conservadora, né? Minha mãe casou virgem, o único homem que ela conheceu foi meu pai, e então a gente vem, né, de uma criação rígida. E eu sempre fui a ovelha negra no sentido de quebrar os padrões da família. Então, o Michael, olhando pra ele, já era ele quebra um padrão, né? Então, as tatuagens, esse aspecto, né, muito fechado dele. Então, assim, ele vai contra aquela ideologia, né, do príncipe encantado. Então, isso pra mim já foi um fator que a meu ver, levava em conta algo positivo. Mas de fato, assim, o que ganhou meu coração no sentido de levar ele adiante, até porque ele sabe que na época que a gente começou a se relacionar, eu tava em dúvida se eu ficava com ele ou com outro rapaz. Bom saber, você ganhou numa competição. Tá vendo? Mas é isso? O que me chamou a atenção mesmo foi o coração dele. O Maicon, assim, eu conheço várias pessoas e a gente dentro de uma igreja, pastoreando, você conversa com várias pessoas, conhece várias histórias e assim, eu confesso que conheço muitas pessoas de corações bons, puros, mas assim, o Maicon, ele é uma pessoa que ele vai além nesse aspecto, ele consegue olhar para alguém e ver o lado bom sempre da outra pessoa. Então eu acho que isso é algo que mesmo diante de todas as dores, as adversidades, né, os problemas, né, que ele teve, é algo que não foi abalado, que é difícil, porque a gente às vezes, né, por tanta dor, por tanta dificuldade, a gente acaba sendo impactado de uma maneira negativa. E nele não, ele mantém esse coração assim grandioso, então é o coração dele. Olha que interessante. Qual foi a história mais divertida que o casal já viveu? No seu ponto de vista. Tem várias. Mas vamos para passar então para pastor enquanto você seleciona. Qual foi a mais divertida que pode ser contada, por favor?
Na verdade, a nossa história é uma história divertida. Mas tem uma que, assim, eu fiquei sabendo só depois, né? Porque se eu tivesse sabendo no momento que eu tava passando, eu não tinha aceitado. No começo de namoro, ela morava só e eu também morava só. Aí nós decidimos morar numa casa só. No caso, eu fui pra casa dela. Aí ela falou, eu tenho uma viagem com minha amiga pro Rio de Janeiro, já tem muito tempo combinado. E eu preciso ir. Eu falei, ué, você já marcou já? Então pode ir. Aí nisso ela me deixou na casa dela, que até então eu achava que eu também estava lá. E ela não contou pra família dela, eu não tinha sido apresentado, eu não tinha sido... você era o namorado invisível, inexistente. Pra eles a Karine estava sozinha. Só que eu já estava dentro, como se diz, mala e cunha na casa dela. Só que aí a janela do apartamento ficava virada para casa dos pais dela. E eu fiquei lá uns 10 dias? Uns 10 dias, normal, rotina normal, a luz ligada, normal, e ninguém nunca se atentou em olhar para o apartamento onde a Karine morava. Aí eu imagino, nossa, se o pessoal tivesse olhado e falado, mas quem tá na casa da Karine? Chamava a polícia, você ia presa até explicar. Então, assim, pra mim foi muito engraçado. Hoje é engraçado. Hoje é engraçado, mas foi bem perigoso. Mas é uma irresponsabilidade da parte dela, né? Que já passou, então agora tudo bem. E pra você, qual foi uma história divertida? Não, na verdade, o nosso relacionamento, assim, a gente pode se dizer, não sei por ele, mas pelo menos por mim, eu acho que a parte boa, né, a gente tem vivido assim nos últimos anos. Porque o nosso começo de relacionamento foi um começo muito assim, de muita loucura, de muita inconsequência, né, nesses aspectos onde a gente fugia muito do padrão. É aquilo que todo mundo vê, uma pessoa conhece a outra, namora, né? Aquele processo que é normal de acontecer, a gente não passou por ele. Então quando a gente se viu, a gente já estava junto, já estava morando, já estava, né? Passou um tempo, a gente já estava depois na igreja e engravidei. Então assim, a gente não teve aquelas loucuras de namorado, aquelas coisas engraçadas nesse aspecto divertido de, né? Então assim, o nosso relacionamento foi um relacionamento de mais... dificuldades, assim. Hoje não, hoje que a gente vive uma fase muito boa, uma fase muito alegre, né, onde a gente tem motivos, assim, realmente pra viver em completa harmonia. O Mike, ele é uma pessoa engraçada, eu falo que ele diverte meu dia, e aí eu até brinco com ele, eu falo, nossa, meu pai, esses dias a gente tava na chácara, né, ele falou assim, gente, a Esther, ela é muito cômica, ela é engraçada. Eu falei, ela puxou essa veia do pai dela. Porque eu não tenho essa veia, né? E eu falo que ele torna os nossos dias engraçados com a forma dele, né? De ser divertido e leve. Então, assim, uma história específica, assim, que pode ser mencionada, eu não teria. Porque, como eu falei, né? Eram muitas loucuras, assim, então eu prefiro não mencionar. Mas já teve coisas, assim, bem engraçadas que nós... passamos, tipo a aranha que o Michael viu e a aranha não me lembra. Então, assim, umas coisas assim. Mas a pergunta foi de casal. Então, mas assim, só, não tem. Ela acabou estando junto, né? Tentando apagar o fogo. Eu tava com você. Então foi os dois. Então não tem, assim. Pra vocês, qual é a diferença de um relacionamento abençoado por Deus com um relacionamento natural, 100% humano? Bispa, total diferente. É como se diz, comparar o céu com o inferno. Eu e a Karine, na verdade, quando a gente acha que é muito merecedor, que a gente acha que é muita coisa, a gente não é nada. E a gente só vê isso quando a gente conhece a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus, o novo nascimento, desfrutar daquilo que Deus preparou para a gente. Eu e a Karine tem 2 momentos de relacionamento. O momento que não conhecia a Cristo e o momento que conhece a Cristo e se entrega verdadeiramente na palavra de Deus. Quando a gente se entrega na palavra de Deus, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a cuidar, o amor cresce. E isso vem os frutos do Espírito. Com o nascimento da Esther, nossa, foi assim, radiante na minha vida. Foi uma transformação. O nascer de novo fez presente na minha vida. E antes disso, antes da igreja, antes da Esther... Nossa, foi muita luta, tanto financeira, tanto espiritual, tudo quanto é tipo de luta a gente passou, mas porque nós plantamos isso, nós fizemos por isso, erro foi nosso.
Porque a gente achava que podia, achava que era demais, achava que dava conta de tudo. Então a gente, com o nosso egoísmo, com o nosso ego, a gente atrapalhava e saía capotando na vida. Então nisso gerava briga, gerava discórdia, gerava atritos, confusões desnecessárias. E a gente ficava o quê? Mendigando, né? Ficava assim, Tava sempre envolvido em problemas. Carregando pedra, sempre pesado. Aí o fato de eu ter chegado na igreja, logo em seguida a Karine ter chegado na igreja, nossa, foi assim, parece que o céu se abriu. Deus veio assim, com uma forma muito rápida, muito imediata, falou assim, não, ele já sofreu demais, eu vou cuidar desse povo aqui. Aí foi e cuidou da gente assim, com uma maravilha mesmo. Então hoje assim, é totalmente diferente. Então assim, eu glorifico a Deus de ter tido um processo, porque hoje eu dou valor em tudo que meu relacionamento me proporciona. Então eu sei dar valor em cada momento, em cada etapa da vida que eu estou passando. Quando a minha filha nasceu, eu falei para Karine, falei para Deus, eu não vou ficar um dia longe de vocês. E graças a Deus eu estou conquistando, porque assim, eu não fiquei um dia longe delas, porque hoje elas são tudo para mim, né? A Karine é uma pessoa muito importante para mim e ela me deu uma coisa que eu mais amo na vida, que é a minha filha. Então assim, eu sou muito grato a Deus. Apesar de achar que não mereço, mas Deus me ama de uma forma a graça te alcançou. Tá, isso, a graça me abençoa. Deus me ama e assim, eu vejo o cuidado dele em tudo. Então, o meu relacionamento, indo para a igreja, aceitando tudo que Deus tem para minha vida e deixando Deus trabalhar na minha vida, Deus fez tudo que ele queria. O projeto, o propósito dele está se cumprindo a cada dia mais. Falando em problemas, a gente lembra de algo que é muito grave no relacionamento, que é ciúmes. Tinha muitos ciúmes entre vocês? Como é que era essa questão? Muito, assim, mais da minha parte. O Mike, ele sempre foi uma pessoa mais... desprovida de beleza, ainda dava ciúme, né? Ele sempre foi uma pessoa mais comedida nesse aspecto de ciúme. Eu não, eu venho de uma família que nós somos extremamente ciumentos, né? E eu acho que um dos fatores que dificultou o início da nossa relação foi justamente esse. O ciúme era algo que nos atrapalhava, né? Essa possessão. Eu acho que o mal da humanidade é essa competição que há, essa possessão que o ser humano quer ter sobre as coisas e esquece que nada é nosso. Né, que tudo pertence a Deus. E eu acho que quando a gente tem esse entendimento, independente da crença que a pessoa tenha, mas ela crê em Deus, ela crê que há, né, esse ser maior e que governa todas as coisas, ela consegue entender que ela não é nada, que ela não tem que ter o controle de tudo, a posse de tudo. Então, no nosso relacionamento, o ciúme, sim. Quando foi que o nosso relacionamento ele teve uma mudança? Eu já estava grávida da Esther, não lembro de quanto tempo, e foi num dos eventos que, né, nós estávamos executando, e eu fiquei com muita raiva dele, muito ciúme dele, saí do espaço. Ele nem precisava dar muitos motivos? Não, o Michael, na verdade, ele gostava de provocar, né? Então, assim, ele... Era inconsciente? Não sei. Sim, claro. Não sei dizer. Agora eu não sei mas se ele gostava de fazer charme pras mulheres, agora, jogar guardanapozinho o lá. O ciúme dela, não assim. sei se era consciente, né? Eu acho que era inconsciente. Não, o meu era totalmente consciente. Não, totalmente. Total. Não tem dessa de inconsciência, não. Eu achei o máximo o ciumento tentar se explicar. Não, era consciente mesmo. E aí, nessa ocasião, eu peguei e saí da festa e sentei do lado de fora. Eu falei, gente, eu não vou ficar com esse homem. Esse homem tá achando que ele é quem? Não preciso disso, não. E aí, na ocasião, eu tava decidida. Eu falei, não vou continuar com ele. Aí eu liguei pra bispa. Falei, olha, é o seguinte, eu tô aqui. Ele tá fazendo graça com a minha cara. Não, vou continuar com ele, não quero saber dele. A bispa com aquela paciência, né? Toda conversou. E aí naquele dia foi quando eu decidi, né? Eu acho que tudo na vida da gente é uma questão de decisão. Então eu decidi naquele dia viver um relacionamento diferente. Então foi quando eu comecei a olhar pra ele, que eu falei inicialmente, e identificar quem que é o Maicon. O Maicon na época ele era extremamente vaidoso e gostava de aparecer. Não sei se era intencional ou não, mas é algo que era dele. Como eu disse, eu precisava olhar as fraquezas para aceitá-las e assim amá-lo como ele é.
E aí naquele momento eu falei, não vou sentir mais ciúme. E a partir de hoje eu quero me ver livre disso, me ver liberta, né, desse sentimento que me aprisiona. E aí eu comecei a orar para honra e glória de Deus mesmo, porque foi algo da parte de Deus. Foi libertação. Foi libertação. Eu me vi liberta dessa questão de ciúme. Tanto é que eu não tenho problema. Hoje ele vai, trabalha, tem dia que ele sai, eu não sei nem onde que ele foi, não sei. E isso antigamente, nossa, não acontecia. Era um problema seríssimo. Seríssimo. As pessoas falam que quando os filhos chegam, meio que ele divide o casal, né? Porque antes era 2 e aí a chegada de um filho fica ali no meio. Mas a Esther é contra tudo isso. A Esther, quando chegou, ela uniu o casal, uniu a família, uniu tudo. A Esther, assim, é uma dádiva de Deus, é um amor ágape mesmo. Ela chegou, assim, unindo várias pessoas. Sim, porque eu acho que às vezes acontece muito das pessoas terem filho para salvar casamento, né? Ou tem essa ilusão. Na verdade, a Esther foi algo que nós não esperávamos, né? Ela foi anunciada, prometida por parte de Deus. E quando ela veio, ela teve um propósito de vida, né? Então, assim, ela simplesmente não nasceu. A Esther nasceu com uma missão, assim, né? De resgatar relacionamentos nossos com a minha família, de restaurar o amor. Então, assim, a Esther, ela unificou a nossa união e ela traz alegria constante. Então, a Esther não é aquela criança que, igual alguns casais falam, meu filho vem e deita no meio, eu não tenho tempo com o meu marido. Obviamente, a gente não tem tempo porque a Esther é muito grudada conosco, né? Mas eu não posso dizer que ela é uma criança que divide a gente, né? A gente faz programas onde ela está inserida e isso é motivo de alegria para nós. Ah, mas e aí? E aí que na hora que ela dorme, nós temos um momento nosso a sós. Então eu acho muito que vai do interesse de cada um, né? Então, se o seu filho é uma criança que te demanda o tempo durante o dia, que você vai dormir de madrugada, meu amigo, minha amiga, e vai ter o seu momento íntimo com o seu companheiro. Porque eu acho que quando é do nosso interesse, a gente arruma tempo para todas as coisas. Então, o nosso relacionamento, eu costumo dizer que hoje, qual a palavra assim que resumiria a nossa relação? Seria leveza. O meu relacionamento com o Maicon, a gente não tem peso, a gente não tem discussão, a gente não tem divisão. Costumo dizer que os momentos que nós temos diferenças, que a gente tem atrito, está relacionado à administração da empresa. Não há algo íntimo nosso, pelo contrário, né? Então a gente aprendeu, né, com as dores e as dificuldades que nós tivemos no início da relação, uma forma de se relacionar de maneira saudável, respeitosa e com amor. Então eu acho assim, não existe uma fórmula. Qual que é a fórmula do casamento de vocês? Não, o que serviu para nós, né, talvez não sirva para o outro, mas eu tenho certeza de uma coisa. Hoje até fiz uma postagem e uma amiga minha me mandou agora uma lembrança com esse versículo, né, que falava sobre o cordão de 3 dobras. Eu, o Maicon e Deus. Onde Deus está inserido, não tem como dar errado. Então, talvez o relacionamento de alguém não esteja totalmente estruturado, né, leve e feliz, porque está faltando a terceira dobra, né? E a terceira dobra, ela é o Senhor, ela é Deus. Então, a partir do momento que nós convidamos Deus para estar conosco, para fazer parte da nossa casa, fazer parte da nossa família, nós consagramos ao Senhor tudo o que nós temos, tudo que nós somos. A nossa vida, ela teve um rumo diferente, né? Então, se fôssemos dar algum tipo de receita, algum tipo de segredo, né, do que fez com que o nosso casamento tomasse uma direção diferente do que era no princípio, traz Deus pra dentro. Convide o Senhor, convide a Deus, né, para poder fazer parte da sua casa, da sua família, da sua rotina, do seu dia a dia. Com certeza foi a presença do Senhor, a presença de Deus, né, na nossa vida, que fez com que a gente amadurecesse, se libertasse, né, se transformasse e a gente olhasse um ao outro de forma diferente. É igual tem dia que o Michael tá dormindo e eu olho e falo, gente do céu, mas eu amo demais ele, Senhor. Meu Nunca Deus. ouvi isso. Quando você está dormindo. Entendeu? Seria tão gratificante quando tiver acordado, né? Aí eu tô falando pra você. Nossa, diante das câmeras. Mas porque... E é tão bom, né, a gente... Perde a oportunidade, né? Ai, tá vermelhinho. Ficou sem graça.
Mas é tão bom a gente ter uma pessoa do nosso lado que a gente pode ter essa segurança, né? Nesse versículo mesmo que fala do cordão de 3 dobras, ele fala sobre essa questão do dormir sozinho, né? O quanto é ruim. Uma pessoa que dorme sozinha, ela passa frio. Por quê? Porque se nós temos a companhia do outro, a gente está aquecido, né? E de fato, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, né, de estar dormindo com o marido e não dormir, é diferente. Porque a presença dele traz aquela segurança. O Michael, ele é uma pessoa, ele me traz segurança. E a presença dele, é igual tudo que eu vou fazer, é muito difícil as pessoas verem, né, a gente não estando junto, seja onde for. É justamente por isso, eu preciso da presença dele e ele precisa da minha. Então é algo assim que realmente foi algo que Deus, né, fez no nosso relacionamento, exatamente. É uma só carne. É uma só carne, a gente vive, né, esse versículo, né, nós somos uma só carne, é isso. É o fato de onde não cabe o meu marido, não me cabe, porque eu não tenho que esconder dele, eu não tenho nada para fazer que eu não possa fazer na presença dele, as amizades que eu tenho que não possam conversar algo que meu marido não possa ouvir, não existe. Então, e eu acho que da mesma forma isso já existiu, né? Mas hoje não faz parte da nossa rotina. Teve um momento crucial, assim, da vida de vocês, onde ou era mudança total, ou acabaria, ou um momento triste em que vocês precisaram realmente de um milagre? Quer falar? Sim, teve. E, assim, na verdade, a nossa história foi uma história, como foi falado no início, como foi um relacionamento de duas loucuras que se juntaram, então assim, vai dar o quê? Uma explosão, né? E foi mais ou menos isso, né? Então o Michael com a loucura dele e eu com a minha. Na época, na ocasião, a gente, quando é do mundo, você se envolve com as coisas do mundo. Bebidas, drogas, né? O que faz parte prostituição, as pessoas tentam prostituição só em vender o corpo. Mas não, a partir do momento que você tem relações com outras pessoas, que não seja o seu marido ou a sua mulher, isso é um tipo de prostituição, né? Então, esclarecendo para as pessoas. Então esse tipo de vida era uma vida que nós levávamos como normal. Isso, normal. E como, não tinha como muitos levam, né? E acho normal. Então se você for andar em Goiânia, né, não vamos longe, a gente trabalha com eventos que a gente faz, as pessoas cheiram cocaína, entram pra dentro do banheiro, é uma coisa normal, igual tomar uma coca. Nossa, não é assim normal. Talvez, dependendo do meio, né, que você não está inserido, esse tipo de coisa você não vai ver, talvez vai te chocar. Porém, é algo que é comum, então nós fazemos parte desse meio. Então era normal o uso de droga, era normal o uso de bebida. E chegou no momento onde a minha família tomou conhecimento que nós fazemos parte desse meio. E isso foi um divisor, né? Então foi onde a gente ficou separado por 30 dias? 30 dias mais ou menos. E a gente teve um rompimento, com muito sofrimento? Com muita dor, porque assim, quem conhece a minha família, o meu relacionamento, eu sou uma pessoa que eu vou na casa dos meus pais todos os dias. E o dia que eu não vou, eu tô conversando com a minha mãe no telefone, eu converso com meu pai, tá tudo bem, tá. Então, né, amor, a gente vive isso, ele também, né? Uma família muito tradicional. Muito tradicional, conservadora. Então, a gente vive essa questão familiar mesmo, porque a família é isso, é todo mundo junto e misturado. Um tá brigando, tá ali, mas tá todo mundo junto e misturado. Né? E aí de alguém que fala mal de alguém. A gente pode, mas os outros não. Então, a minha família é assim. E naquele momento onde eu tive que fazer uma escolha, né, ou ir ao encontro dele que já tinha ido embora, né, ou continuar com a minha família e acabou o relacionamento, foi um momento de muita dor para todos nós, né, para mim, para meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. Foi ali uma quebra. Só que nesse momento foi onde nós precisávamos de um milagre. Por quê? Porque eu larguei toda a minha família, toda a minha história, toda a minha trajetória, minha bagagem, quem eu era, né, tudo que minha mãe e meu pai investiram em mim pra ir embora, né? E nesse momento que eu fui embora e que eu fui viver com o Michael, nós não tínhamos lugar pra morar, enfim, uma condição extremamente difícil. E realmente foi nesse momento onde a gente não tinha muita escolha, que foi onde nós conhecemos a igreja, né? Nós conhecemos a Igreja Batista da Última Hora, que é onde nós somos membros e pastores. E nesse local foi onde a gente foi recebido e a gente começou a conhecer, a ver a vida de uma forma diferente. Mas Deus é tão maravilhoso que
aquilo que a gente não consegue olhar com os nossos olhos humanos, o Senhor já trajetou, o Senhor já plantou, o Senhor já fez. E na nossa vida foi muito isso. Então, antes mesmo das coisas acontecerem, o Senhor já tinha dito, Claro. né? Já tinha proferido mesmo na nossa vida que nós teríamos um filho, né? Uma filha, ela que seria de muita luz, que ela seria aquela que uniria, né? Então, por isso que quando a gente fala da Esther que ela é diferente, ela nunca vai ser vista como divisão, e por mais que a gente venha a ter outros filhos, a Esther sempre vai ter essa bagagem, né, diferente, porque foi através dela que nós tivemos a restituição daquilo tudo que nós mesmo, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas e comportamentos, perdemos. E assim, problemas que levaria décadas para se resolveram. Na verdade, sim, problemas que provavelmente, humanamente falando, não teriam soluções. Por quê? Quem conhece o meu pai sabe que o meu pai é uma pessoa extremamente assim, quebrou, tá quebrado, né? Então, quando o meu pai não conversou com o Michael, não queria saber do Michael, o Michael não entrava na casa dos meus pais, e só foi haver se reestabelecer de relação quando eu estava grávida de 8 meses, né, da Esther, que o meu pai foi até ele e falou: olha, não tem outra alternativa, nós vamos ter que dar certo, porque você vai ter uma neta minha e nós vamos ter que conviver muito meu pai, né? Meu pai ele é muito prático, e mal sabíamos nós que na verdade era Deus que estava ali movimentando, né, todas as coisas, né, para que a chegada da Esther fosse o desfecho de um todo. E quem vê a nossa relação hoje jamais, em hipótese alguma, imagina que houve uma ruptura no passado, né? Mas é como eu digo, tudo é uma questão de decisão. Nós decidimos viver diferente, nós decidimos andar por caminhos diferentes, fazer escolhas diferentes, e é por tudo que Deus tem nos honrado, pela forma como Deus tem derramado a graça dele mesmo sobre as nossas vidas, é que a gente em momento nenhum titubeia no sentido de sair do caminho do Senhor, de mudar de direção, de voltar a fazer aquilo que nós fazíamos, né? Então, assim, eu creio que a gente fala muito de graça. Até esses dias eu estava numa conversa com os amigos sobre graça, graça, graça. E hoje eu entendo muito do que vem ser essa graça, né? A graça não é a permissividade de você poder fazer todas as coisas porque um preço já foi pago. A graça é você ter a certeza que o preço foi pago, e por você ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você escolhe não ter certos tipos de conduta. Então, por isso que a graça, ela diverge do pecado, porque a graça te aproxima de Deus e o pecado te afasta, né? Então, a gente pode dizer que hoje nós vivemos esse momento na nossa vida, assim, né, de viver da graça de Deus. Passamos dificuldades, obviamente, como qualquer pessoa, porém a graça do Senhor, ela prevalece nas nossas vidas. Tem um versículo bíblico que define a sua história, Mai? Total. Qual? Jeremias 1:19. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar de todo mal. E tudo que você vai fazer na sua vida, você baseia nessa promessa. Momentos difíceis me faz lembrar disso. Assim, no passado, na minha adolescência, quando teve um pastor, na época que Deus falou através dele, me deu esse versículo para a vida, né? Só que na época, com adolescência e maturidade, deixei para lá. Aí, com o passar do tempo, eu fui lembrando, fui recordando, e aquilo veio no meu presente. Eu falei: caramba, Deus me guarda tem tantos anos, só agora que mesmo eu sem saber. E o fato de eu não ter pai, não ter tido pai, não conheci meu pai, todo momento Deus foi meu pai. Nunca faltou nada, sempre tive saúde, sempre tive muitos livramentos, sempre tive cuidado de Deus na minha vida. Mas só hoje, passar tudo, só hoje eu entendo o tanto que Deus tem me zelado, tem cuidado da minha vida. Glória a Deus. Você tem um? Tem. Hoje eu digo que eu sou assim de fases, né? Dá pra perceber. Né? E eu acho que cada momento da nossa vida eu acho que eu tenho um versículo, né, ou um personagem que eu me baseio e que eu leio. Mas eu creio que pro atual momento é Eclesiastes, né, 3, versículo 1, onde há um tempo para todas as coisas debaixo do céu.
eu acho que é um versículo que ele sempre vai ter a sua forma de ser introduzido em qualquer momento da vida da gente, porque às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, mas tudo está sob o controle e o domínio do Senhor. Então é no tempo dele, da forma dele, que as coisas vão acontecer, e às vezes acontecem melhores daquilo que nós planejamos ou desejamos. Ótimo. Pra gente encerrar, vamos para um bate-bola, né? Vou falar pro Mike e logo em seguida já passo pra você. Mundo. É rápido. Cruel. Mundo. Doloroso. Vida. Vida. Vocês tiveram oportunidade, né, de uma nova vida. É recomeço, né? Hoje pra mim vida é um recomeço. Eu tenho que eu tive 2 vidas. Alegria. Alegria. Esther. Tudo. A luz da minha vida. Família. Princípio, né? Princípio hoje pra mim é a família. É a base. Igreja. Salvação, consolo. Refúgio. Refúgio. Deus. Ixi, isso sim, essencial. Deus. Essencial, primordial, em primeiro lugar, soberano. Perdão. A vida, né? A vida me perdoou, me deu uma nova oportunidade, então a vida me perdoou porque eu tinha tudo para ser um fracasso. Tinha tudo para ter dado errado. Então, o meu perdão vai para a vida, uma nova oportunidade de poder viver de novo. Perdão, eu vejo ele como algo difícil, porém essencial para se libertar. Perdão, ele é libertador. Humildade. O jeito de ser, ué. Humildade. Humildade é algo que as pessoas não sabem o que são. Humildade não é jeito de vestir, humildade não é jeito de se portar. Humildade, ela é muito mais um estado, né? É um jeito de ser. Ou você é uma pessoa humilde que aceita ser corrigida, seja por Deus, pela vida, pelas pessoas, ou não. Passado. Mar do esquecimento. Boa. Passado. Eu amo o passado. Eu tenho só motivos assim felizes. Eu não. Pra lembrar. Eu tive uma excelente infância, eu tive uma excelente adolescência. Eu não tenho, assim, até mesmo os momentos difíceis que eu tive, que foram, né, ao lado do Maicon, que eu posso dizer assim, foi de aprendizado. Então, passado, aprendizado. Ótimo. Um grande sonho. Quero ter uma família maior. Isso é perigoso. Hoje o meu sonho é ter mais um filho. Mais um filho. Assim, para pessoas parece assim algo tão natural, tão fácil, né? Uhum. Mas é porque eu almejo tanto que acaba sendo um sonho. Uhum. Pra você um sonho? Um sonho pra mim seria a mais prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos, né? No caso, termos... Exigente? Meu Deus, eu tenho que sonhar grande. Então eu quero mais prosperidade espiritual, mais discernimento, mais sabedoria. Eu quero aumentar a minha família. Quem me conhece e vive mais próximo a mim sabe, né? Dos desejos, das minhas orações para, né, essa questão. E também nas empresas que a gente tem algo que está diante do Senhor. Então a prosperidade. Pra gente encerrar, Maico daqui 10 anos. Maicon, Descreva ele. Daqui 10 anos eu vou estar com minha família e mais um filho. Ele vai estar aí jogando bola, eu vou estar acompanhando ele. Eu vou estar servindo mais a Deus na igreja que eu congrego, porque eu vou estar mais próspero. Eu vou ser mais útil. Hoje eu sou útil, glória a Deus por isso, mas eu vou ser mais. Tempo de qualidade, poder servir mais. Na verdade, eu amo servir, não parece, mas eu amo ser útil. Eu acho que eu já tive tanta inutilidade na vida, né? Hoje, quando eu vejo uma área que eu posso somar, posso agregar, posso contribuir de uma forma assim grande, eu me sinto
feliz, eu me sinto mais realizado. Ótimo. A verdade é essa. Karine, daqui 10 anos. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade nessas projeções. Porque como eu sou uma eu pessoa... disse que ela é contramão. Bem opositora. Eu não tenho essas... Eu penso assim, aquele que depende do Senhor, se você muito planeja, você acaba atrapalhando aquilo que Deus tem pra você. E foi algo que eu aprendi. Eu já fui uma pessoa que planejei demais, idealizei demais, sonhei demais e vi muito disso frustrado. Então, o que eu penso para daqui 10 anos? Como eu vou estar? Como eu me vejo, como eu almejo, seria continuar sendo a serva que eu sou na casa do Senhor, vivendo a obra do Senhor aonde quer que eu esteja, levando a palavra dele aonde quer que eu esteja, tendo mais utilidade nos meus meios sociais, almejo, né, que a minha família cresça. Há um tempo assim, não tão longo atrás, eu diria que a minha intenção seria de ter mais um filho. Hoje que eu tenha mais um bebê, seja ele homem ou mulher, né, o que a vontade do Senhor reserva para nós, não estabelecer, né, quantidade, né. Eu quero que a minha família cresça daquilo que o Senhor Olha, fiquei arrepiada. Ela aprende fácil. Eu sou uma pessoa muito tranquila para aprender. Eu falo até para minha mãe, eu falo, mãe, eu não tenho problema em cair, doer, machucar e errar. Não tenho isso, porque eu acho que faz parte da vida, a gente realmente aprende. Mas eu acho que aprender com os erros que é o fundamental, então eu não tenho essa dificuldade. Então isso foi algo que muito recente, né, eu tive como aprendizado. Então aquilo que o Senhor reservar para mim, eu estou pronta para receber. Eu sou uma pessoa fácil, aquilo que o Senhor tem para mim, eu estou aqui, ó, me entregue que eu quero. Ai, que bom! E a última pergunta, né, eu peço que vocês olhem um para o outro. E Maico, Karine, como é que você define? Em poucas base, palavras. Minha base, meu tudo. Meu casamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo muito pra ela. Eu não lembro dos meus dias do passado, mas do dia que eu conheci a Karina até hoje eu lembro de todos os dias. Então, assim, é uma pessoa marcante, uma pessoa que chegou, ficou no lugarzinho dela, conquistou o espaço dela e estruturou uma base que eu não conhecia, que é a família, que é o bem maior. E quando você olha nos olhos dela, se a gente estivesse gravando um vídeo para você mandar um recado para ela, que ela estivesse em outro lugar, olhando nos olhos dela, o que você diria? Continue. Olhando nos olhos dela, como se fosse uma câmera te gravando. Continue da forma que você é, só um pouquinho menos acelerado. Por quê? Porque ela se atrapalha, ela mesma. Não, tá, a gente precisa fazer um fechamento, assim. E espera que seja Continue da forma que você é. Por quê? Tenha cautela. Um passo de cada vez. Vamos ensinar pra ele como é que faz, Karine. Não seja extremista. Olhando 880. nos olhos dele, se você estivesse gravando um vídeo para ele, né, e os olhos dele é a câmera, o que você teria para dizer, Maico? O que representa para você? O Maicon, ele é a loucura que me trouxe um momento de equilíbrio. Que eu acho que você, Maicon, você só precisa entender que aquilo que você sempre almejou na sua vida, o tesouro que você sempre pediu a Deus, você vive ele hoje. Então, o que nós temos que viver um pelo outro é continuar, um completando o outro, acrescentando no outro. Eu não mudaria nada em você, mesmo com as coisas que você me aborrece. Você é a parte que me completa, não arrependo das escolhas que eu fiz, daquilo que nós passamos juntos, das dificuldades que nós enfrentamos, que só eu e você sabemos, das dores que só eu e você e Deus, né? Realmente vivenciamos e passamos. Eu passaria tudo novamente se fosse para que nós estivéssemos como nós estamos hoje, estabelecido na rocha que é o Senhor. Amém. Te amo. Te amo. Nós encerramos por aqui e eu quero deixar um recado para você que tem dúvidas sobre o casamento, ou você que está pensando em desistir do seu casamento. Isso é um presente de Deus.
O casamento é algo que Deus planejou para o ser humano. Então que você possa resistir e que você possa meditar no que for falado aqui. Às vezes falta a terceira dobra, que é Deus no meio do casal. O verdadeiro amor só existe com a presença do Espírito Santo de Deus. Então para tudo tem jeito, para tudo tem uma solução. Se você convidar Deus para a sua casa, se você convidar Deus para a sua vida, para o seu casamento, pode ter certeza que vai ter mudança, vai ter um recomeço e vai dar tudo certo em nome de Jesus.